Olá, bom dia! São 11 horas e 37 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Jaime Troiano, presidente da Troiano Branding, a primeira empresa do Brasil criada para pensar a gestão de marcas. O tema da nossa conversa é como criar marcas de sucesso. Será que ela é determinante para o futuro de um pequeno ou de um grande negócio? Além das marcas corporativas, hoje temos o desafio de pensar nas marcas pessoais. Qual o sentido de trabalhar nela para movimentar a economia? Todo o conhecimento do Jaime está à nossa disposição no programa de hoje. Por isso, pergunte, participe. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua dúvida que o nosso convidado responde para você no segundo bloco. Antes de colar nossa marca na do Jaime, vamos ver no nosso telão o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes do dia. O Ibovespa, que vem batendo recordes seguidos, encerrou a semana passada aos 73.079 pontos e ficou próximo de superar a melhor marca do indicador, que foi de 73.516 pontos em maio deste ano, em maio de 2008. Essa foi a sétima semana consecutiva de ganho e hoje o principal índice da Bolsa já superou essa marca, está aos 74.062 pontos, alta de 1,35%. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar quebrou o piso de R$ 3,12 e encerrou a semana passada aos R$ 3,09 e voltou ao mesmo patamar de março deste ano. Há 15 minutos atrás, a moeda americana estava em nova baixa de 0,4% aos R$ 3,08. E para fechar o giro de informações quentes dessa manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro: delação da JBS, PF faz buscas na casa de Marcelo Miller no Rio, Joesley e Ricardo Saldi também são alvos em São Paulo. Mas aqui embaixo o investimento chinês de 60 bilhões de reais em compras de empresas no Brasil. E aqui, ao meu lado, a Espanha multando o Facebook em 1,2 milhão de euros por falta de proteção aos dados. E eu não posso deixar de falar sobre a capa da edição impressa que está nas bancas e no site da revista. A gravação que pode mudar a história das delações premiadas e do país. Na semana passada, áudios entregues como parte do acordo da delação premiada dos donos da JBS ao Ministério Público mostraram como o Joesley Batista contou com a ajuda de um ex-procurador para montar o seu acordo e receber benefícios inéditos, como a permissão para morar nos Estados Unidos e continuar à frente dos seus negócios. Agora, omissões e manipulações podem fazer o empresário perder esses privilégios. A reportagem mostra o que isso influencia no negócio e na venda das empresas do grupo JF, como Vigor, Eldorado Celulose e Alpargatas. É um resumo indispensável para acompanhar os próximos desdobramentos do caso. Eu volto para o nosso telão e para os destaques da semana que podem mexer com o seu negócio, seu bolso e o seu dinheiro. Hoje, segunda-feira, o destaque vem da Argentina, que tem o início da reunião do Comitê de Política Monetária. Mas a divulgação do novo juro básico da economia, claro, acontece amanhã e o juro lá está em 26,5%. No Brasil, na semana passada, o nosso Copom reduziu o juro para 8,25% ao ano e a expectativa é que ele seja reduzido para 7% até o final desse ano. Lá na Argentina, a expectativa no final de 2017 é de ficar em 23,5%. Já nessa terça-feira, o principal dado são as vendas do varejo no Brasil. O indicador deve continuar aquecido, muito por conta do efeito dos saques do FGTS. A expectativa é de uma expansão de 3,3% em julho sobre o mesmo mês do ano passado. E para fechar essa tela, na quarta-feira, a China divulga os dados da sua produção industrial, que deve mostrar uma alta de 6,8% em agosto. Na comparação anual, aqui no Brasil, o dado não é tão robusto, mas surpreendeu os analistas. Em julho, a expectativa era de um pequeno avanço de 0,1%, mas a indústria cresceu 0,8%. Eu passo para a próxima tela, mas a gente continua no Brasil para saber sobre o Índice de Atividade Econômica, conhecida por IBCBR. O indicador, que apresentou alta de 0,5% em junho, deve continuar em expansão, o que leva os especialistas a projetarem um avanço da taxa de juros. A taxa de inflação, um avanço. E por que eles pensam nisso? A queda da taxa de juros, a inflação sob controle, o aumento da renda real e do crédito e o início da recuperação do mercado de trabalho podem fazer esse índice de atividade econômica subir.
Nesse mesmo dia 14 de setembro, eu atento você ao que será conhecida a empresa vencedora do anuário As Melhores da Dinheiro 2017, o mais importante evento do mercado corporativo por reunir os principais empresários do país e autoridades da política e da economia. Vale a pena acompanhar a cobertura pelo site da Dinheiro para saber quem foi a vencedora. Tenho certeza que você vai se surpreender. Por fim, para fechar a semana, vamos conhecer o Índice de Produção Industrial dos Estados Unidos, que deve vir com uma leve alta de 0,1%. E por que eu mostrei a produção industrial da China e dos Estados Unidos? É com ela que a gente mede a atividade econômica no mundo e projeta o crescimento do PIB. Esses dados agora mostram que o mundo está produzindo bastante, o que é importante para todos os países emergentes, como o Brasil, que vende muita commodity para o exterior. E meu destaque final, ainda sem data definida, é a votação e a aprovação da reforma política no Congresso, que deve acontecer entre terça e quarta-feira. Os parlamentares correm contra o tempo para aprovar o texto e fazer com que os pontos tenham validade já nas eleições de 2018. E chegamos ao destaque do nosso programa da semana, que é como criar e formar uma marca de sucesso. Jaime, é simples criar uma marca bem-sucedida e de sucesso? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Olha, não é simples, mas é perfeitamente factível, né? Criar uma marca de sucesso depende de algumas coisas. Eu vou selecionar 3, tá, Márcio? Em primeiro lugar, humildade. Né? Humildade no seguinte sentido: não pensar que ela é aquilo que você pensa que ela é, mas aquilo que os outros percebem que ela seja. Tem uma frase do Jeff Bezos, da Amazon, maravilhosa, que diz o seguinte: perguntaram a ele, Jeff, o que é marca para você? Disse, eu queria muito que essa frase fosse minha, inclusive, mas não é, né, de alguém mais importante. Disse ele, olha, marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Ou seja, marca é aquilo que fica na cabeça, no coração dos outros. Então isso você precisa, de alguma forma, permanentemente construir olhando para fora. Por isso, humildade é importantíssima. 0 de vaidade corporativa e muito de humildade. Em segundo lugar, marca só é construída bem e cria-se com isso valor quando ela é internalizada dentro da empresa. Os próprios colaboradores de uma empresa precisam saber aquilo que eles estão vendendo, aquilo que eles estão fabricando. Então, não existe marca que seja boa de fora se ela não for boa para as pessoas que trabalham dentro da empresa. Marca não é um tapume, Márcio, que esconde a empresa, ela revela o que a empresa é, né? Eu acho que, em terceiro lugar, marca exige muita consistência. Você tem ideia de quantos são hoje os pontos de contato que uma marca tem com os seus N públicos? São dezenas, em alguns casos, centenas. Há projetos que a gente faz em que nós mapeamos todos esses pontos de contato. Se não houver, de alguma forma, uma sinergia, de tal forma que a marca diga a mesma linguagem, use as mesmas ideias e conceitos em todos os pontos de contato, você não cria uma marca, você cria uma figura muito esquizofrênica, sem uma personalidade muito clara. Ou seja, não é fácil responder a tua pergunta, mas é factível. E quais são esses pontos de contato hoje em dia, Jaime? Você pode dar um exemplo de uma marca, por exemplo, que tem esse contato em vários pontos? Posso dar um exemplo, falar de clientes nossos, por exemplo, a Riachuelo, né? Riachuelo, aliás, agradeço muito ao vivo aqui ao Flávio Rocha, que escreveu o prefácio do meu novo livro. Quais são os pontos de contato de uma empresa como a Riachuelo? Em primeiro lugar, todos os seus colaboradores internos, os que desenham as roupas, os que administram, né? Aqueles que estão na linha de frente de uma loja, aqueles que decoram as lojas, são consumidores de última instância, são vocês, jornalistas, né? Uma área editorial mais ampla ou mais fechada e segmentada de negócios, né? São todos os elementos que fazem com que essa marca tenha uma cara única e possa representar aquilo que ela vive dizendo, que é eu sou o abraço da moda. Mas para isso é preciso integrar todos esses elementos. E isso significa que você também precisa rever essa marca com o tempo? Porque a Riachuelo também passou por uma transformação de marca há pouco tempo, né? Em que ela refez esse conceito dela. Isso também faz parte de você saber se essa marca continua viva? Olha, se eu tivesse que acrescentar um quarto ponto, aqueles 3 que eu falei antes, eu acrescentaria isso. Você precisa permanentemente, como acontece com a gente como pessoa, fazer exames periódicos, ter uma atitude profilática, não esperar uma crise para você olhar para a sua marca. Ela tem que ser revisitada permanentemente, baseando naquilo que você ouve dos outros, né?
tanto dos outros dentro da empresa quanto dos outros fora da empresa. E é esse elemento externo que dá vitalidade e dá energia para as marcas. Se você for uma pessoa com essa visão de humildade. O ex-presidente, um dos ex-presidentes da IBM, qual era o nome dele? O Gessner, Lou Gessner, dizia o seguinte: olha, é muito difícil, se não perigoso, você administrar a sua marca a partir da tua mesinha de trabalho. Você tem que ir para a rua, tem que encostar a barriga no balcão, como a gente costuma dizer, e fazer isso periodicamente. Acho que as empresas fazem isso muito pouco. As empresas vivem dentro de escritórios fechados, nas Faria Limas, nas avenidas paulistas da vida, tal, e precisam ir para a rua, conversar com pessoas, ouvir o que elas dizem, escutar a conversa. Escutar a conversa é alguma coisa fantástica, vale muito mais às vezes do que fazer muita pesquisa. Essa é a humildade, então, que estaria faltando para você. Essa humildade, exatamente. Eu até brinco com algumas pessoas, não sei se você vai me convidar um dia para ir à tua casa, mas se eu for, eu vou olhar no armarinho da cozinha que você tem, do banheiro, eu quero entender como é que é a relação de marcas com pessoas, e isso exige humildade, mas dá certo, Márcio. A gente está nessa batalha há 24 anos, eu acho que a gente tem feito muito isso, e isso é o segredo de você ajudar teus clientes a construírem marcas que têm valor. Quando elas representam de fato o que as pessoas pensam, sentem, e quando você não cai na armadilha de ficar com a resposta que dita por alguém do que ele pensa sobre a marca, porque o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente. Então é importante você entender o que essa pessoa sente. Há técnicas hoje fantásticas para entender aquilo que está abaixo da superfície, que não é o verniz, que é a profundidade dos sentimentos humanos, né? Já a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa para saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nessa semana vamos falar sobre a taxa básica de juros. Na última quarta-feira, o Copom, Banco Central, anunciou a redução da Selic para 8,25% e sinalizou que a partir de agora a queda será menor. Portanto, respondendo à primeira pergunta, os juros vão continuar caindo? A resposta é sim, porém num ritmo menor. Qual é o limite dessa queda? Na verdade, o limite é o limite que envolve a inflação. Nós temos aqui no Brasil uma inflação em torno de 3 a 4%. Se os juros caírem até 7%, considera um patamar razoável, a gente vai ter um juro real de 3 a 4%. Me parece um bom patamar que estimula a economia sem pressionar demais a inflação. Há um risco de bolha de crédito? Sinceramente, eu acho que não. O Brasil tem muito pouco crédito na sua economia. Não dá para comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Portanto, eu rechaço a ideia de que toda vez que o Banco Central reduz a Selic aqui, a gente cria um risco, por exemplo, de bolha no mercado de crédito imobiliário. Sinceramente, eu não vejo esse risco. Qual o impacto nas aplicações financeiras? Aqui o impacto é grande. Por quê? Primeiro, a regra da poupança mudou. Com a Selic abaixo de 8,5%, significa agora que a caderneta de poupança não paga mais 0,5% ao mês mais TR. Ela paga o equivalente a 70% da taxa Selic. Mas o impacto mais importante diz respeito ao comportamento do investidor. Com os juros em queda, o consumidor fica mais ousado, ele fica com mais apetite por risco. Por quê? Porque os títulos públicos e a renda fixa vão pagar menos. Consequentemente, as pessoas tomam coragem de, por exemplo, procurar o mercado de ações. E outro dado importante envolve as empresas. Muito empresário conservador coloca o dinheiro dele em títulos do governo. Com a Selic caindo, ele passa a investir no seu próprio negócio. É por isso que a queda dos juros pelo Banco Central é fundamental para estimular a economia, seja através do consumo, seja através do investimento produtivo. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Jaime Troiano, presidente da Troiano Branding. O tema da nossa conversa é como criar uma marca de sucesso e o Jaime está lançando o segundo livro, Brand Intelligence, lançamento dia 27 de setembro, livraria Saraiva do Shopping Eldorado. Isso. Jaime, o que esse livro vai trazer de interessante para que as pessoas consigam entender essa gestão de marcas que você faz há tanto tempo?
Eu vou falar com o máximo de independência e objetividade possível, porque eu estou falando do meu filho, né? Sabe como é que eu falo de filho, né? Eu acho o seguinte, esse livro é uma evolução do meu primeiro livro, As Marcas do Divã. Ele tem, em primeiro lugar, uma forma de olhar para o mercado de branding, procurando fazer com que mais pessoas possam se apaixonar por esse assunto. Eu conto um pouco a minha história, que é muito pessoal, muito particular. Eu sou engenheiro químico, sociólogo, agora estou metido com psicanálise. Eu tenho uma história longa de coisas que aparentemente não se conectam, mas que juntas têm um papel importante para formar o pensamento de branding. Eu digo como é que é a formação típica de um profissional de branding hoje no Brasil e no mundo. Isso é uma coisa importante, não é uma receita de bolo, mas é uma orientação como referência que eu tenho da minha própria vida. Mas eu falo também de coisas, Márcio, importantíssimas, como tecnologias novas que são importantes hoje para empresas, sejam empresas privadas, empresas públicas, para o próprio país, se fosse possível, né? Uma delas é o papel que a neurociência tem hoje no marketing e em branding, né? A neurociência é hoje para nós uma ferramenta que vai muito abaixo desse limite superficial de compreensão que a gente tem das coisas. Obviamente, quando eu falo de neurociência, eu não estou falando daquela neurociência com eletrodos plugados na cabeça das pessoas, porque isso é meio antiético até, né? Eu estou falando de uma tecnologia de neurociência inspirada em imagens que ajuda você a enxergar aquilo que à primeira vista você não consegue enxergar. Há pouco tempo a gente fez um trabalho para Instituto Ayrton Senna, GRAAC e a ACD para entender o seguinte: por que as pessoas têm resistência ou não a botar a mão no bolso e dar um recurso para... Parece uma pergunta básica, simples, né? Mas se você não entender lá no fundo o que segura, o que trava isso e pode liberar, fica muito mais difícil você conseguir uma ampliação desse trabalho fantástico que essas entidades fazem. Então, neurociência, em primeiro lugar, eu acho que é uma característica importante do novo branding. A outra coisa é o que se chama, e hoje está meio banalizado, mas é importante lembrar, de propósito. Nós achamos que marca que não tem um propósito não tem alma, né? E o que é propósito? Propósito basicamente é aquilo que há 2.300 anos o senhor Aristóteles exemplificava com uma frase onde ele dizia o seguinte: quando as suas qualidades autênticas se cruzam com as necessidades do mundo, aquilo que você é aquilo de que o mundo precisa, aí nasce a tua vocação, o seu propósito. Propósito não é uma missão, porque missão é o que eu sei fazer bem. Visão não é propósito, visão é para onde eu quero ir, né? Propósito é por que eu existo, Márcio. Qual é a razão de ser da minha existência, da minha empresa, da minha marca, né? Isso vale para pequenas empresas, grandes empresas e agora para as marcas pessoais, né? Se a gente for pensar que as novas tecnologias também criaram pessoas criando suas próprias marcas, acho que vale a pena. Você sabe que eu acho que vale tanto, talvez vale até mais, porque pessoas têm certas habilidades e vontades e às vezes aqueles desejos adolescentes de que pode fazer tudo, mas se eu não descobrir o que eu sei fazer bem e aquilo que eu sei fazer bem, de que forma isso atende às necessidades do mundo, eu fico perdido. Então, vale muito para a pessoa. E vale para o país, pois eu fico imaginando o quanto o Brasil hoje prescinde de uma definição mais clara de qual é o nosso propósito, qual é a razão de ser desse país, qual é o sonho de futuro que a gente pode ter baseado naquilo que nós somos, no propósito que nós temos. Será que isso seria possível fazer nesse momento de crise política? Olha, eu acho que está mais do que na hora. Eu acho que para orientar o futuro, sem qualquer conexão política, ideológica com qualquer partido, mas olhando para a nação brasileira, eu acho que está mais do que na hora. Eu acho que alguns sociólogos já tentaram, eu fico pensando no trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Roberto Gambini, etc., já tentaram trilhar esse caminho, mas ainda é alguma coisa que está muito desarticulada. Acho que faz falta para o Brasil, não estou nem falando da eleição do ano que vem, tá? Faz falta para o Brasil um projeto que integre as pessoas em torno de algo que seja mais generalizado, típico de ser brasileiro. Eu acho que falta esse propósito ser definido. Já a gente está falando de crises, né? Crise política, tem a crise na economia juntando essas empresas. A gente acabou de falar da JBS, teve a Odebrecht envolvida nesses escândalos todos de Lava Jato. Com relação às marcas, como que essas marcas são penalizadas e como que elas podem se reinventar num processo, né, tão conturbado como tem sido esse? Olha, as marcas que têm um trabalho permanente
de olhar para si mesmas, baseado naquilo que eu falei antes, né, com humildade, sem vaidade corporativa, elas enfrentam crises com muito mais elegância, vamos dizer assim. Eu pego como exemplo, se eu puder citar marcas, né? Claro. Perdigão e Sadia vão passar muito mais facilmente por esse período crítico, porque elas têm o que a gente chama lá na empresa de saldo médio. Elas têm uma história longa, como se fossem marcas Sherazade, que tem sempre uma história nova para contar toda noite. Então é lógico, passaram por um processo difícil, mas elas se recuperam rapidamente porque tem de onde tirar e o mercado tem muito mais tolerância com elas. Muito diferente do que acontece com uma JBS ou com uma Odebrecht, por exemplo, né? Que não tiveram esses mesmos cuidados ao longo da sua história, né? Nem tanta consistência e estão pagando um preço caro, e eu acho que quem paga mais caro o preço de todos são os seus colaboradores, né? Com certeza, que acreditaram nessa marca, que se dedicaram a essa marca. Que talvez não tem aquele orgulho que outras empresas têm de carregar no peito o crachá e dizer eu sou desta empresa. E o que se faz? Se muda a marca? Não. Eu respondi assim muito porque eu acho que não se muda a marca. A marca é alguma coisa que você não pode mudar, porque ao mudar você dá a impressão de que você está se escondendo de alguma coisa. Então a ideia é enfrentar isso com coragem, né? Fazer compromissos novos, fazer internamente mais do que compliance, é uma revisão do pacto entre todos e demonstrar isso no dia a dia de uma forma clara. Fazer aquilo que um sócio nosso americano dizia, baseado em 3 palavrinhas: be, do, say. Seja você mesmo aquilo que você é capaz de ser, faça aquilo que é coerente com o que você é, e aí você diz, né? Se você começar a dizer antes de fazer e ser, você não está enganando ninguém. Jaime, tem muitas pessoas que nos assistem que pensam em criar sua própria empresa ou criar sua própria marca justamente com esse empreendedorismo que é gigantesco no Brasil. Dicas rápidas, o que esse cara pode fazer, mesmo sendo um pequeno negócio, para ter uma marca reconhecida e para que as pessoas saiam da sala e falem bem dela? É o seguinte, a primeira coisa a fazer é o seguinte: veja bem onde você está pisando, quem são os teus concorrentes, em que mercado você está entrando, primeiro. Segundo lugar, o seu produto ou o seu serviço é de qualidade comparável aos teus concorrentes? Não existe marca forte que resista a produto medíocre. Então, em primeiro lugar, olhe para o mercado, olhe para o que você está fazendo. Em terceiro lugar, faça com que as pessoas que trabalham junto com você entendam o propósito que você quer criar para aquela empresa, para aquela marca, para juntas elas serem um exército que ajuda isso a acontecer. Quarto lugar, evite usar mecanismos digitais de uma forma desorganizada. É tão fácil, parece que, usar um mecanismo digital hoje, mas se você não organizar todas as pontas e tiver todas elas organizadas sinergicamente, uma forma clara de expressar quem você é, você não vai crescer. Um monte de ideias, mas essas são ideias, essas 4 pelo menos, importantes, Márcio. Outra ideia boa é comparecer no dia 27 de setembro no lançamento do seu livro na livraria Saraiva, do Shopping Eldorado, que a pessoa vai poder ter um pouco do histórico do que acontece com as marcas, não é verdade? Eu diria que essa é ótima, viu? Muito obrigado. Jaime, obrigado pela sua presença e muito obrigado a você pela companhia neste Dinheiro na Semana de 11 de setembro de 2017, data do 16º aniversário dos ataques às Torres Gêmeas de Nova York. Fique por dentro de todas as novidades diárias da TV Dinheiro no nosso YouTube ou pelo nosso site. Inscreva-se e receba todos os alertas com as novidades. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.